para tirar uma boa nota na prova de linguagens, é importante ter estratégia. Por isso, trouxemos um especialista para te ajudar nessa reta final. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Vini Beltrão, linguista, professor de língua portuguesa e língua estrangeira e sou do SAS Educação, do time de Ensino e Inovações. Estou aqui para conversar com vocês sobre o Enem, a prova do primeiro dia da área de linguagens. Linguagens que envolve aí língua portuguesa, língua estrangeira, faça você a sua opção entre inglês ou espanhol, e também temos aí arte e esporte, educação física. Então, vamos desmistificar aí algumas características e preparar melhor, né? Afinal, a gente está na reta aí, na cara do gol do Enem. Vem comigo. Bom, vamos lá. Quando a gente fala de linguagens, nós estamos falando puramente de interpretação textual. O Enem é um exame que vai exigir de você um conhecimento bastante vasto, repertório e principalmente uma competência leitora bastante alta. Agora vamos pensar aqui, quais seriam os temas? Porque interpretação de texto pode ser qualquer coisa, qualquer conhecimento de qualquer área. Exatamente. Primeiro ponto é que você tenha o hábito da leitura. Então, se você tem preguiça aí, dá uma piscada, uma babada na hora de ler, eu sugiro que você intensifique a sua prática, porque você vai encarar muitos textos. Identificar as partes desse texto, qual seria a ideia principal, sobre o que aquele texto fala, qual é a referência bibliográfica. Nunca se esqueçam de olhar no final do texto motivador, porque ele vai dizer a fonte, de onde tirou, qual é o assunto, e aí verificar qual é a intencionalidade da questão. O que a questão quer que você identifique naquele texto. Então, a interpretação pensada como uma estrutura, como partes que você precisa fazer uma leitura atenta, precisa fazer associações e precisa levar o seu repertório, o seu conhecimento de mundo para interpretar o que está ali. Agora, você está pensando, mas onde que entra o esporte e a arte? Da parte dos esportes, é importante que você fique atento a textos que vão falar sobre saúde, sobre práticas esportivas para a comunidade, para a sociedade, práticas coletivas, para pessoas com algum quadro de inclusão, no geral, textos sobre bem-estar. Em arte, você vai se deparar com obras de arte, você vai se deparar com charges, cartoons, afinal a gente está falando de linguagens, e é muito comum você encontrar questões que peçam para você comparar um texto escrito, um texto verbal, com um texto não verbal, ou alguma propaganda, alguma publicidade que peça para você analisar não só o texto, mas a relação daquele texto com aquela imagem, por que aquele ator está ali, qual é a intenção, né? O que se pode verificar. Agora, se a gente pudesse elencar os temas de linguagens, vamos falar aí, literatura. O que eu estudo em literatura? Como que o Enem cobra literatura? Você precisa ter um conhecimento de toda a historiografia literária, evidentemente, Machado de Assis e tudo mais, mas principalmente o Enem vai abordar questões do realismo para o modernismo e a literatura contemporânea. E isso por quê? Porque o Enem ele sempre vai debater assuntos da atualidade. E aí a literatura realista, modernista e contemporânea são aquelas que mais expressam os desafios da nossa sociedade brasileira, a história do Brasil. E vamos aí considerar, o Enem é um grande fórum de discussões que vai trazer todos os dilemas, problemas e questões da nossa sociedade para você discutir. Tem mais dois pontos muito importantes na hora de encarar a prova de linguagens: gêneros textuais e análise do discurso. Muito cuidado, galera. Isso por quê? Porque os gêneros textuais são diversos. Pode aparecer texto de rede social, de todas as redes sociais. Podem aparecer textos como artigos de revista científica, pode aparecer uma carta aberta, pode aparecer um lambe-lambe, pode aparecer qualquer texto, seja ele um texto mais tradicional, seja um texto mais contemporâneo, mais comum no mundo digital. E aí, mais do que você interpretar, você precisa perceber as características, o que diferencia um texto do outro, a sua estrutura, né, o que os aproxima e o que os distancia, tá bom? Por fim, não podia deixar de falar aqui sobre variação linguística. Agora, muito cuidado, é variante linguística, não vai me botar sotaque aí no meio da tua análise, porque a gente já começa errado, tá? Variante linguística, pensando no Brasil, nas suas 5 regiões, na imensidão que é o nosso país, é um tema muito recorrente, todo ano aparece de diversas formas. Então é importante, em primeira instância, encarar qualquer variante como um feito histórico e social.
sem preconceitos. Se vocês conseguem ter essa interpretação, se vocês têm uma boa análise linguística, as questões sobre variantes, independente da sua natureza, vão ser extremamente fáceis para vocês. E não podia deixar de falar da língua estrangeira. Você vai escolher inglês ou espanhol? Cuidado com o espanhol, hein? Geralmente vai escolher o espanhol porque é mais próximo do português, e aí que tá a cilada, gente. Cuidado, 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 porque justamente a semelhança do espanhol com o português é que é o perigo. Tanto a língua portuguesa quanto as línguas estrangeiras vão cobrar análise e interpretação de textos. E é óbvio que você, para o inglês ou o espanhol, tem que ter um conhecimento de léxico também. Saber qual o significado de algumas palavras e como é que elas funcionam dentro daquele texto. Agora, se você está mandando bem com tudo isso, então fica tranquilo porque vocês já terão um êxito gigantesco. Eu acredito que vocês vão ter um sucesso enorme e nós do SAS estamos aqui para isso, para apoiar vocês.